Olá, gente, bem-vindos aí a mais uma aula, então. Então, a partir de agora, nós vamos ver cada uma das funções oxigenadas separadamente. Quando for o caso, nós vamos falar de algumas classificações. Na verdade, isso vai se limitar aqui aos álcoois, né, que eles têm uma série de classificações que são importantes. As demais classes não vão ter aí outras classificações. E aí, além, claro, dessa classificação dos álcoois, nós vamos então falar das nomenclaturas de todas as outras funções oxigenadas, exceto anidrido, que, enfim, tem necessidade. Mas a gente vai falar então aí de álcoois, enóis, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Então, esses aí vão ser as nossas próximas aulas. Então, vamos começar aqui falando da classificação dos álcoois, né? Os álcoois, a gente pode falar aqui de 4 classificações, né? A primeira classificação, que é essa aqui de cima, é com relação ao número de hidroxilas, né? Então, lembrando que um álcool é o quê? É uma hidroxila ligada a carbono saturado. Então, um monoálcool ou monol, né, é aquele que só tem uma hidroxila. A gente tem aqui exemplo do etanol e do isopropanol. Eu vou estar colocando aqui vários nomes que são nomes triviais também, e aí depois, na próxima parte da aula, a gente fala dos nomes oficiais, né? Então, a gente tem aqui etanol, isopropanol, só tem uma hidroxila, então são monoálcoois. Aí nós temos os diálcoois ou dióis, né? Esses diálcoois ou dióis significam que o composto tem 2 hidroxilas, tá? E aqui a gente tem um nome interessante para quando a gente tem um diálcool dessa maneira aqui, que é o caso do propileno glicol, é dizer que ele é um diálcool vicinal, certo? Então, quando eles estão em carbonos vizinhos, é um diálcool vicinal, tá? E ele também pode ser um diálcool distal quando eles estão em carbonos distantes, né? Então, mas esses diálcoois vicinais eles vão ser muito importantes porque eles vão ser resultados de um determinado grupo de reações orgânicas que nós vamos ver mais para frente. Bom, aí nós temos os triálcoois ou trióis, que é o caso do glicerol, e aí o poliálcool ou poliol, que a gente tem aqui mais de 3 hidroxilas. No caso, a gente tem aqui o sorbitol, que é um adoçante, que tem 6 hidroxilas. Então, todos os compostos a gente vai ver, né, esse aqui de cima, em algum lugar aí nos rótulos das coisas. Bom, então essa é a primeira classificação com relação ao número de hidroxilas. Pode ser monoálcool, diálcool, triálcool ou poliálcool. Bom, a outra coisa que pode acontecer também é classificar com relação ao tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Nesse caso, esse álcool vai ser ou primário, ou secundário, ou terciário. Note, gente, que isso é diferente da classificação das aminas que a gente viu na outra aula, na aula de funções nitrogenadas. As aminas primárias, secundárias e terciárias, elas dependem da quantidade de hidrogênios que foram substituídos em relação à amônia. No caso aqui, a gente está investigando qual é o carbono a que a hidroxila está ligada. Então, aqui no metanol, o carbono a que a hidroxila está ligada é primário, porque não está ligado a nenhum outro carbono mais, né? Aqui no álcool propílico também é um carbono primário, porque esse carbono está ligado a um único outro carbono. Aqui no ciclopentanol, a gente tem um álcool secundário, porque o carbono a que está ligado à hidroxila é um carbono secundário, está ligado a 2 carbonos. E aqui no álcool terquibutílico, nós temos um carbono terciário, está ligado a 2, 3 outros carbonos. Então,
como esse carbono é terciário, o álcool é terciário. Note que não é possível ter um álcool quaternário, porque o carbono só faz 4 ligações. Então, se ele já estiver ligado a 4 outros carbonos, não tem como ligar para uma hidroxila. E isso aqui vai ser extremamente importante na hora da gente falar da reatividade dos álcoois. Isso vai fazer com que os álcoois reajam de maneira diferente, se ele é primário, secundário ou terciário. E aí tem esses dois parezinhos de classificação que é para a gente tomar muito cuidado para a gente não confundir os álcoois com as suas funções irmãs. Então a gente tem, por exemplo, aqui o álcool insaturado. O que é um álcool insaturado? É um álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado, que, entretanto, possui uma insaturação na molécula. E a gente não deve nunca confundir com os enóis. Os enóis é quando a gente tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono com dupla. A hidroxila ligada diretamente a um carbono com dupla. E aí, outro problema que a gente pode ter é a diferença entre um álcool aromático e um fenol. O que é um álcool aromático? É um álcool, né? Então, hidroxila ligada a carbono saturado, que na sua cadeia tem um anel aromático. Agora, um fenol é quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, tá? Essas duas classificações em especial, elas volta e meia aparecem em exercícios para confundir e aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Beleza, gente? Bom, continuando aqui a nossa aula, vamos então agora ir para a nomenclatura dos álcoois e dos enóis. Quase não coube aqui. Bom, como que vai funcionar então? Vou dar uma olhadinha aqui. A nomenclatura, vamos revisar lá o que a gente viu em sala e adicionar algumas coisas mais. Então, estrutura básica de nomenclatura da química orgânica. Eu vou ter um radical, um prefixo, um infixo e um sufixo. Bom, o que vai acontecer em cada caso? Bom, radical ele pode ser duas coisas. Ele pode ser uma ramificação, lembra que ramificação tem que ter carbono, e no caso as ramificações mais comuns são aquelas que só têm carbono e, portanto, são os radicais que vão terminar em -il, que é o que a gente está mais acostumado. Tá? Existem outros, a gente vai ver aí ao longo da vida, mas os mais comuns são os terminados em -il. E aí, a gente tem também os grupos funcionais, que no caso eles não têm carbono, tá? E aí, lembra que a gente viu que um grupo funcional numa determinada posição vai dar origem a uma função, só que quem indica a função é o sufixo. Por que aparece também aqui a possibilidade do grupo funcional? Justamente porque, algumas funções elas são nomeadas como grupos funcionais. A gente vai ver isso ao longo do caminho. 2. Pode ser que a gente tenha mais de uma função na molécula. Então, a função que a gente chama de principal vai dar o sufixo e as outras vão aparecer aqui como radical. Tá? Bom, depois a gente tem o prefixo. O prefixo ele indica o número de carbonos na cadeia principal. E aí os prefixos que nós temos, né? 1, 2, 3 até 15 aqui, né? Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec. Se a gente quiser continuar, hexadec, heptadec, octadec, nondec e com 20 é icos, tá? Bom, beleza. Número de carbonos da cadeia principal. Aí vem o infixo, que diz qual é a nossa insaturação. Se tivermos apenas ligação simples, o infixo é an. Se tiver dupla, en. Se tiver tripla, in. E, por fim, o sufixo vai indicar a função, e aqui estão algumas das funções, né? Então, sufixo o é um hidrocarboneto, sufixo ol vai ser um álcool ou um enol, ou, em alguns casos, um fenol também. Al, aldeído, ona, acetona e oico, ácido carboxílico. E outra coisa importante que a gente tem também são as prioridades. Bom, até agora a gente tinha visto em sala até esse terceiro nível de prioridades. A gente vai adicionar 2 novos.
O primeiro são para funções sozinhas, né? Então eu vou colocar o maior número de grupos funcionais possível, né? Isso falando que se tiver uma única função. E a numeração vai querer, então, os menores valores nos grupos funcionais. E, que aí vai ser a nossa última aula dessa parte de funções orgânicas, o que acontece se eu tiver mais de uma função? Então, eu vou colocar o maior número da função principal, né? Então, vamos supor que a minha função principal seja aldeído. Então, eu vou colocar a maior quantidade de aldeídos. Depois, o maior número de grupos funcionais no total. Depois, a maior quantidade de insaturações. Depois, o maior número de carbonos. Depois, o maior número de ramificações. Nas prioridades de numeração, os menores valores vão ir sempre na função principal, se tiver mais de uma. Depois, os menores valores em todos os outros grupos funcionais. Depois, menores valores em saturações. Depois, menores valores nas ramificações. E depois, menores valores na ordem alfabética. Então, isso resume, então, toda a nossa nomenclatura na química orgânica, lógico, para os compostos mais normais, né? A gente tem algumas coisas mais bizarras aí que vão ter regras acessórias, mas no geral é isso aí. Beleza? Bom, vamos seguir então com isso em mente para a parte da nomenclatura dos álcoois e dos enóis, que é idêntica. Então vamos lá. Então a gente tem aqui alguns compostos para a gente falar da nomenclatura deles. Bom, lá na nossa estrutura, a gente tem aqui um carbono, então isso é um met, o prefixo. Eu tenho só ligações simples, isso vai dar um an. E eu tenho uma hidroxila ligada a carbono saturado, que é um álcool. Logo, isso ia dar origem a um ol. Só que eu preciso posicionar onde está essa hidroxila. E ela vai estar no carbono 1. Só que quando eu só tenho um carbono, tem como ela estar em outra posição que não no carbono 1? Não. Lembram lá que quando não existe dúvidas da posição de um determinado elemento, né, seja ele qual for, seja ele uma ramificação, seja ele uma insaturação, ou agora seja uma função ou grupo funcional, eu não vou precisar colocar a numeração, beleza? Então, não vai ficar metan-1-ol e simplesmente vai ficar metanol. Mesma coisa vai acontecer nesse segundo caso aqui. Eu tenho 2 carbonos, et, só ligações simples, an, e aí é um álcool, né? Então, etanol. Agora, eu vou precisar colocar essa numeração? Vamos ver. Então, lembra que na regra, o menor valor tem que ser para o grupo funcional. Então, vamos ver. Menor valor no grupo funcional, 1. E aqui é o carbono 2. No segundo caso, menor valor no grupo funcional 1. E aqui vai ser o número 2. Então, quando eu tenho 2 carbonos, não interessa se está num ou no outro, eu sempre vou começar a numerar da ponta. E sempre essa hidroxila vai estar no carbono 1. Nesse caso, eu não tenho dúvida de que ela vai estar no carbono 1, já que ela nunca vai estar no carbono 2, né? Se ela estiver no 2, é só numerar da outra ponta. Logo, eu não preciso dizer que é etan-1-ol, e sim, simplesmente etanol. Quando eu vou para 3 carbonos, essa dúvida vai então ser relevante. Por quê? No primeiro caso, eu tenho 3 carbonos, prop. No segundo caso, também, prop. Eu tenho a hidroxila aqui e agora a hidroxila aqui. Será que eu preciso diferenciar onde ela esteja? Então, aqui, se o OH estiver no primeiro carbono, começo dele, 1, 2, 3. Tá no carbono 1 a hidroxila. Já aqui, se eu começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Se eu começasse da direita para a esquerda, 1, 2, 3, continuaria estando no 2. E se tivesse, por exemplo, nesse terceiro carbono aqui? É muito simples. A gente ia começar daqui, ia dar 1,
2, 3, e ia voltar a estar no carbono 1. Então, no caso, quando eu tenho 3 carbonos e só ligação simples, eu posso ter a minha hidroxila ou no carbono 1 ou no carbono 2. Se eu tenho dúvida de onde a hidroxila pode estar, isso significa que eu tenho que dizer onde ela está. Então, aqui é o propan 1-ol e aqui é o propan 2-ol. Muito bem. Nesse caso aqui, nem precisa falar que tem um monte de possibilidades onde a hidroxila poderia estar. Então, vamos numerar. Se eu numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu numerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Nos dois casos dá o mesmo valor, então é o menor valor, né? E aí, esse aqui vai ser 5 carbonos. Pente, só tem ligação simples. Está no carbono 3, a hidroxila, 3-ol. Beleza? Bom, próximo caso. Próximo caso, a gente tem um ciclo de 3 carbonos. Então, cicloprop. Como só tem ligação simples, ciclopropano, né? E aqui eu tenho a hidroxila. Eu preciso dizer onde essa hidroxila está? Veja que isso aqui é um ciclo. E a coisa mais importante que tem no ciclo, ou a única coisa que tem no ciclo, é o carbono 1, que no caso é a hidroxila. Eu posso tanto ir no sentido horário ou no anti-horário, né? Vai continuar sendo o carbono 1. Como ela sempre vai estar no carbono 1, o que vai acontecer? Eu não preciso colocar numeração. E aí eu vou ter, então, ciclo propan, né, que é o que a gente já tinha visto, ciclo de 3, ligação simples. E simplesmente eu vou colocar o ol, já que em qualquer situação essa hidroxila vai estar no carbono 1. Bom, próxima composto que a gente vai ter aqui já é um composto mais complexo. Ele tem o álcool, tem aqui radicais, e aí a gente vai ter que pensar qual que vai ser a cadeia principal nesse caso, né? Porque a gente tem aqui algumas possibilidades. Nota que a maior cadeia possível, né, o maior número de carbonos é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Só que a minha prioridade agora é quem? É a função. É a função que é a minha prioridade. Então, eu preciso fazer com que a minha função esteja dentro da cadeia. Logo, eu tenho que começar daqui. Então, vamos ver as possibilidades que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, eu tenho agora duas possibilidades com maior número de carbonos, né? Idênticas. E note que aqui eu tenho uma possibilidade que tem insaturação. Então, minha primeira prioridade é a função. Próxima prioridade é a insaturação. E o resto é o resto. Então, quem que vai ser a minha cadeia principal? Vai ser isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, problemas. Por onde eu vou começar a numerar? A minha prioridade é quem? É a função. Então, eu vou ter que começar a numerar da extremidade mais próxima da função. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou ter que identificar quem que é o radical que tem aqui. Quem lembra qual radical é esse? Esse é o radical 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, é um dos butis. Qual butil é? É o sec-butil. Por quê? Quando eu ignoro essa ligação aqui, ele está ligado a 2 outros carbonos. Por isso é o sec-butil. Muito bem.
E agora, como que vai ficar este nome maravilhoso, né? Então, a primeira coisa que eu vou começar é pelo meu radical. Ele está em qual posição? Na posição 3. Então, ele é 3-sec-butil. Ok. O que mais que eu tenho aqui? A minha cadeia principal é hexe. Como é hexe, começa com H, eu preciso do hífen. Eu tenho insaturação? Tenho. Eu tenho uma dupla no carbono 5. Então, hexe 5 em... E no carbono 2 eu tenho hidroxila. Então, hexe 5 em 2O. E aí, temos o nome, né, meio grandinho. Bom, vamos aqui agora para este próximo caso. A gente tem aqui o enol, né? Tenho hidroxila ligada num carbono com dupla. A estrutura do nome do enol é idêntica, né? Eu vou identificar onde está a insaturação e vou fazer o quê? Colocar o ol, que é a terminação de álcool. Bom, nesse caso, eu só tenho 2 carbonos. E quando eu tenho 2 carbonos, a gente viu que eu só tenho uma possibilidade para colocar a hidroxila, que é o carbono 1. E nós já vimos também em aulas anteriores que eu só tenho uma possibilidade para colocar a dupla, que é também no carbono 1. Então, eu não preciso dizer onde está a dupla e nem onde está a hidroxila. E isso vai chamar, então, simplesmente etenol. Muito bem. Próximo aqui, a gente tem uma diferença. Eu tenho um enol e eu tenho um álcool insaturado. 3 carbonos a gente viu que já existe dúvida, né, de onde vai estar a nossa hidroxila. Ela pode estar no carbono 1 ou pode estar no carbono 2. E aqui a gente tem um pequeno problema, que se a gente lembrar lá da nomenclatura dos alcenos, eu não tenho dúvida de onde está a dupla, quando é só um alceno. Mas agora, como a prioridade de numeração é a hidroxila, a dupla também vai mudar de lugar. Então, também vou ter que dizer onde está a dupla. Então, sempre começo numerando do elemento mais importante, que é a função. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que a gente vai ter aqui? 3 carbonos. Prop. No carbono 1, a gente tem o quê? Uma dupla. Prop 1 em. E eu tenho hidroxila também no carbono 1. O. No segundo caso, prop de novo. Só que agora a dupla está no carbono 2. Lembra que lá nos alcenos não tinha como a dupla estar no carbono 2. Né? Ela está sendo carbono 1, mas aqui a situação é outra. Prop 2 em. E a hidroxila está no carbono 1. O. Bom, veja que não dá muito para diferenciar só pelo nome se é um álcool ou se é um enol. Você pode ter aquela tendência, se os dois estiverem no mesmo, significa que vai ser um enol e está correto. Agora, existem situações como essa aqui, que às vezes isso aqui vai ser um enol. Tipo, não... No sentido de assim, de eu ter só um número de diferença. Por quê? A dupla eu sempre numero entre 2 carbonos. Então, de repente, se eu tivesse começado a contar daqui, né? Se a minha hidroxila tivesse aqui no meio, eu começaria a contar daqui. Então, seria 1, 2. E aí eu teria, então, a hidroxila em um carbono, a dupla posicionada por outro carbono, mas também o carbono que está a hidroxila teria a dupla e seria um enol, mesmo tendo números diferentes. Então, qual que é sempre a estratégia para a gente diferenciar um enol de um álcool? Sempre constrói a estrutura, porque não tem erro, tá? Bom, próximo caso aqui, a gente tem um álcool aromático. Bom, no caso do álcool aromático, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a cadeia principal e numerar. Quem que é a minha cadeia principal aqui?
eu só tenho um carbono na cadeia principal. Certo? E aí, no caso, é um metanol e eu tenho um radical nele, que é o radical fenil. Como esse radical fenil está no carbono 1, que é o único, e a hidroxila está no carbono 1, que também é o único, eu não preciso colocar numerações. Então, esse cara chama fenilmetanol. Bom, só um detalhe para uma nomenclatura antiga que vocês vão ouvir em alguns lugares, que é chamar o álcool de álcool e pegar o radical que está ligado nessa hidroxila e colocar ico no final. Então, qual que é o radical que está ligado nessa hidroxila? Se eu pegar aqui o radical inteiro, né, que está ligado na hidroxila, esse é o radical benzil. Então, na nomenclatura antiga, eu poderia chamar isso aqui de álcool benzílico, tá? Que foi, inclusive, o exemplo que a gente deu lá no início, né? Então, isso aqui é a nomenclatura antiga, vocês vão ouvir em algum lugar. Por exemplo, aqui, qual que é o meu radical? Metil, então, álcool metílico. Aqui, etil, álcool etílico, vocês devem ouvir muito. Aqui, álcool propílico, que foi o nome que a gente usou lá no início. Esse aqui é o álcool isopropílico. Em alguns lugares até vai chamar isopropanol. E assim por diante, né? Então, essa é a sequência, mas essa é só uma nomenclatura antiga. Bom, pessoal, e aí, o último detalhe que a gente vai ver aqui, quando a gente tem nomenclatura de poliálcois. A nomenclatura de poliálcois, ela tem uma particularidade. Primeiro, como que vai funcionar poliálcool no sentido de ter mais de um, né? Como que vai funcionar quando eu tenho mais de uma hidroxila? Eu vou simplesmente posicionar elas, dizer qual que é a posição e dizer a quantidade. Di, tri, tetra e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu tenho, tanto faz, né? Carbono 1, carbono 2 ou carbono 1, carbono 2. Vai ser, então, etan 1, 2 diol, né? Ou é comum também vocês verem como etano 1,2-diol. Tem uma vogalzinha de ligação aí. Agora, tem um detalhe que é um detalhe reacional. Então, assim, para a gente encontrar essa substância na natureza, a gente tem que pensar nesse detalhe, que é o seguinte. Quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, isso é extremamente reativo e tem uma tendência enorme a essas hidroxilas se chocarem quase que instantaneamente e perderem uma molécula de água, formando, onde tinha duas hidroxilas, uma carbonila. Então, assim, na prática, eu não tenho como ter, na realidade, na vida real, duas hidroxilas no mesmo carbono, ou 3 hidroxilas no mesmo carbono, ou 4 hidroxilas no mesmo carbono, que elas vão se juntar, né? E vão formar aí as carbonilas de 2 a 2. Então, esse é o primeiro exemplo. Se eu tiver duas, essas duas aqui vão se juntar, vão formar água. E o resultado final disso vai ser uma carboxila, né? E se eu tivesse 4, iam se juntar duas as duas, vão sair 2 águas e vai virar um CO2. Bom, o que isso nos implica? Significa que quando eu tenho a mesma quantidade de hidroxilas, 2, que eu tenho de carbonos, 2, é óbvio que vai estar uma em cada uma, porque eu não posso ter 2 hidroxilas juntas, tipo, na prática, né? Então, é muito comum a gente ver esses 2 números aqui nesse caso sumirem, e eu chamar isso aqui simplesmente de
etanodiol. Beleza? Então, isso aqui é uma nomenclatura convencionada, né? Se você for pegar a regrinha da IUPAC e ver, né, tipo, na internet, você vai ver realmente como etan 1,2-diol ou etanodiol. Mas, devido a essa questão de que eu não tenho como ter na prática 2 hidroxilas, lógico, eu posso falar do ponto de vista teórico isso, né? Que eu tem um intermediário muito rápido de reação que forma isso, que vai então levar ou para carbonila, ou para carboxila, ou para o CO2. Então, na prática, esse é só um intermediário muito rápido que tem uma vida muito curta, certo? Mas, devido a isso, vocês vão ver em alguns lugares sem os numerozinhos. Bom, isso já não vai acontecer aqui nesse segundo caso. Nesse segundo caso, eu tenho 2 hidroxilas e 3 carbonos. Como eu tenho mais de um... Eu não tenho exatamente uma hidroxila para cada carbono, ela pode estar em conformação diferente. Nesse caso em específico, ela está no carbono 1 e no carbono 2, mas ela poderia, por exemplo, estar no carbono 1 e no carbono 3. Então, nesse caso é obrigatório. Então, ficaria propan 1,2-diol ou propan 1,3-diol. E aqui a última eu tenho 3 carbonos e 3 hidroxilas, então obrigatoriamente tem uma para cada carbono. O nome oficial ficaria propan 1,2,3-triol, mas não estaria errado a gente chamar isso de propanotriol. Por quê? Nesse caso, eu tenho uma hidroxila para cada carbono e, né, não tem como estar em outras posições. Quando a gente vai falar de funções mistas, a gente vai ver outros casos em que, por exemplo, se eu tiver uma carbonila aqui no meio, a carbonila não permite colocar outras hidroxilas, porque já está fazendo 4 ligações. Então, eu vou ter quantos carbonos livres para ligar com a hidroxila? 2. E eu tenho 2 hidroxilas para 2 carbonos livres. De novo, a nomenclatura aí, né, a numeração seria facultativa, né? Beleza, gente? Por essa aula é isso. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, joguem lá no CPB ou entrem em contato. E até então a próxima aula, que nós falaremos então dos fenóis.